Olá, sejam bem-vindos. Voltamos aqui então com a nossa aula de Direito Penal. A partir de agora vamos começar a estudar o crime propriamente dito. Vamos ver aqui os seus conceitos, todos os componentes que vão estar ali fomentando o crime e entendermos como é que se dá a formação realmente de um crime, quando uma determinada situação, um determinado fato será caracterizado como crime ou não. Nós teremos a oportunidade de identificar que em determinados casos, determinados fatos, você poderá estar de frente com uma situação que lhe aponte ter ocorrido um crime, sendo que na verdade não houve, por determinadas circunstâncias que nós vamos ver a partir de agora. Acompanhe comigo aí na tela. Primeira coisa que vamos ver é o conceito de crime. Então, os conceitos de crime, eles são divididos basicamente em três, mas o principal deles, nós vamos nos ater ao conceito analítico de crime. Os outros dois é somente para conhecimento, né? É importante você ter conhecimento, mas o examinador, aquele cara que vai estar ali cobrando na sua prova, ele vai se ater normalmente ali 99,999% de chance de ficar preso somente exclusivamente ao conceito analítico de crime. Mas para conhecimento é importante vermos. Então, o conceito material: crime é todo fato humano que, descuidado ou propositadamente, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais. Conceito formal: crime é tudo aquilo que a lei descreve como tal. E o conceito analítico, que esse é importantíssimo, você tem que saber isso daí, tem que recordar, na verdade, né? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Essa é a nossa teoria tripartida. Olha para mim. Então, o crime, no conceito analítico, né? Então, lá, fato típico, ilícito e culpável. Algumas doutrinas e algumas provas você poderá encontrar aí a parte da ilicitude, né? De ser o crime como ilícito, também chamado de antijurídico ou antijuridicidade, que é a partir daí que nós vamos ver os elementos do fato típico, as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. Se tivermos nenhuma dessas situações que vamos perpassar durante aqui a nossa aula, nós poderemos não estar, né, não estar diante de uma ocorrência de um crime. Tá ok? Acompanhe aí na tela comigo. Vamos ver o primeiro ponto, o fato típico, os componentes, os elementos do fato típico. Então, os elementos do fato típico são, primeiro, a conduta, segundo, o resultado, terceiro, nexo causal e, por último, a tipicidade. Traz para mim? Então, reparem que eu deixei para vocês aí, né, um processo mnemônico, é importantíssimo, fica uma dica, é uma forma de estudar, você guardar algumas características, alguns pontos que vão fazer alguns starts para você recordar determinadas situações, né, determinadas coisas, determinados conceitos que vão lhe ajudar na hora de recordar na hora da prova. Então, aqui para os elementos do fato típico, a gente bota ali o CRNT. Se você gosta de futebol, acompanha futebol, você vai lembrar aí um pouco do Corinthians. Então tá lá o CRNT para você lembrar os elementos do fato típico. Então nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então inicialmente eu tenho uma ação, uma omissão que advém de uma conduta, né? Dessa conduta, obviamente, deve-se ter um resultado, aquilo que o agente fez ou deixou de fazer, vamos ter um resultado. Só que eu preciso que haja um elo de ligação entre a conduta realizada pelo agente, pelo autor, e aquele resultado, ok? Então, esse elo de ligação entre a conduta e o resultado eu chamo de nexo causal ou nexo de causalidade. Mesmo assim, mesmo com todos esses componentes, todos esses elementos, é necessário ainda o último, que é a nossa tipicidade. O que é essa tipicidade? É a chamada tipicidade formal mais a tipicidade conglobante, que nós vamos ver um pouco mais à frente, especificamente. Mas só para adiantar, a tipicidade formal é aquela prevista dentro do ordenamento jurídico, tá bom? Como a conduta proibitiva ou mandamental, é o tipo penal propriamente dito,
em que se você fizer uma determinada conduta, né, aquele tipo de conduta realizada pelo autor, se ela for proibida no nosso ordenamento jurídico, e a tipicidade conglobante nada mais é do que se você fizer, você pode estar amparado pela própria lei a realizar uma conduta descrita como crime no Código Penal. Se você tiver autorização da própria lei, né, você não pode ser punido por conta disso. Mas nós vamos ver melhor quando estivermos estudando a tipicidade propriamente dita. Passa aí comigo na tela. Então vamos ver aí a ilicitude ou antijuridicidade. Aí a dica que eu deixo para vocês, né, são as nossas excludentes de ilicitude, que estão lá no artigo 23 do Código Penal. Excludente de ilicitude: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, como dica, bota lá o lê ao cubo. Então, as excludentes de ilicitude, para você ir lembrando, né, tem aí as iniciais das letras. Isso aí também, volta e meia, sempre cobrado nas nossas provas. As excludentes de culpabilidade. Então, temos lá a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Então, lá fica a dica, nosso IP. Vamos então, ponto a ponto, né? Traz para mim. Vamos então, ponto a ponto, estudarmos todos esses componentes do fato típico, das excludentes de ilicitude e das excludentes de culpabilidade. Vamos começar com a conduta, o primeiro item lá do fato típico. Acompanha comigo aí na tela. Então, conduta é a ação ou omissão consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Então, o comportamento do homem, hoje na legislação, vem admitindo a punição da pessoa jurídica pela prática de algumas atividades lesivas ao meio ambiente, por exemplo. 2. Externalização das condutas corporais externas. O direito penal não se ocupa, né, de atividades só psíquicas à execução, deve ter iniciado pelo menos. E por fim, a voluntariedade, não deve haver nenhum tipo de coação. Traz para mim? Então, a primeira coisa importante para nós identificarmos uma determinada conduta, primeiro tem que ser um comportamento humano. Tá joia? Nós temos uma exceção na legislação que permite a criminalização, né, em relação aos crimes ambientais e a figuração no polo ativo como autor, né, das pessoas jurídicas. Então, para os crimes ambientais, é possível que seja uma pessoa jurídica figurando no polo ativo como autor. Nos demais casos, né, nós vamos ver aí, essa conduta ela tem que ser humana. Depois nós temos aí a externalização das condutas. O direito penal ele não pune o seu pensamento, né? Então a pessoa imaginar, pensar, por isso que quando a gente retorna lá nos conceitos do iter criminis, que é o caminho do crime, como é que eu vou estar ali desenvolvendo o crime para os crimes plurissubsistentes, a fase de cogitação, planejamento e atos preparatórios não são puníveis dentro do direito penal, a não ser que, obviamente, né, você já tenha cometido algum crime como ato preparatório para o outro, tá bom? Mas para aquele crime específico que você esteja analisando, atos preparatórios, cogitação, planejamento, nós não temos, não há punição. Então você pensar alguma coisa, ficar apenas na sua mente, não tem problema nenhum. O problema é você externalizar, tá bom? E por fim, a voluntariedade. A voluntariedade requer que você haja por conta própria, porque você deseja o cometimento de uma conduta, mesmo que essa conduta tenha ocorrido lá com os elementos da culpa, de forma negligente, imperita ou imprudente, tá bom? Mas tem que ter partido realmente do autor. Não pode ter sido sofrido, por exemplo, uma coação. Alguém que o exija ou coloque uma arma na sua cabeça e mande você executar uma determinada conduta. Tá bom? Então essa voluntariedade também ela é analisada como um elemento da conduta.
Então, acompanhe comigo aí na tela. Elementos da conduta: a fase interna, vontade e pensamento. E a fase externa, atuação positiva ou negativa no mundo externo. Vontade manifestada em um fazer ou não fazer. A vontade transforma o crime e está inserida na conduta. Dependendo da vontade, o crime muda completamente. A. Vontade de matar, homicídio consumado ou tentado. B. Vontade de lesionar, lesão corporal consumada ou tentada, ou também lesão corporal seguida de morte. Sem analisar a vontade, não dá para saber se há ou não crime. Um exemplo que eu coloco aí para vocês: o toque de um médico nos seios de uma paciente. Isso aí seria um exame clínico ou um ato libidinoso? Traz para mim. Prezados, preste atenção. Essa dica aqui é fundamental para a sua prova. Todas as vezes que você se deparar com uma questão que vai fazer com que você tenha que analisar que tipo de crime que está envolvido naquele caso, naquele fato, a primeira coisa que você tem que conseguir buscar dentro daqueles elementos que o examinador vai estar trazendo para você é a vontade do agente. O que ele queria, o que ele pretendia. No momento em que você identifica essa vontade, o ânimos do agente, você vai matar praticamente a sua questão. Porque você o próprio examinador, ele vai ter que escrever em algum momento na sua prova qual era a intenção do agente, qual era a vontade do agente. Então, se você identifica isso, você tem grande chance de matar a sua questão. Então, com calma, você vai ali, partindo, lendo direitinho, ponto a ponto, as frases, às vezes as questões são grandes, e aí você tem que ter atenção, porque em algum momento ele vai te dar a dica, não tem como fugir disso, tá bom? Então você preste atenção, identifique, tá lá João com a intenção de fazer alguma coisa, com a intenção de matar, com a intenção de lesionar. Ele vai te dar esta dica durante a sua prova. Você identificando isso, você já tem um rumo, já tem um caminho praticamente pronto para você identificar o crime que estará ali gravitando naquela questão. Então reparem aí no exemplo, acompanha comigo aí na tela que eu coloquei para vocês. Ó. O exemplo lá do toque de um médico nos seios de uma paciente. Como é que eu vou saber que é um exame clínico ou um ato libidinoso? Obviamente, traz para mim. Obviamente, eu tenho que identificar qual era a vontade, qual era o ânimo do médico naquele momento. Porque um exame médico é comum. O médico pode tocar nas partes íntimas das pessoas. Agora, se ele faz isso com a vontade de praticar um ato libidinoso, e aí sim ele poderá estar ocorrendo num crime. Agora, se ele está ali dentro do exercício da sua profissão, nós não temos crime, né? Então, essas dicas que vai estar escrito na sua prova, tá bom? E é isso que você precisa conseguir ter esse feeling para poder identificar. Altera aí, traz aí na tela para mim. Então, tentar que a conduta é a mesma, só muda a intenção. Então, continua na tela. Então, artigo 18, inciso 1 e 2, a gente vai falar sobre crime doloso e crime culposo. Porque se eu não tenho dolo ou culpa, eu não tenho crime. Eu vou ter um fato atípico, tá bom? Vou ter a atipicidade do fato. Então, lembrando que doloso, lá no inciso 1, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2, crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Traz para mim. Outra coisa aqui importantíssima para a sua prova. Vamos lembrar aqui, esse parágrafo único do 18, ele diz muita coisa para a gente, principalmente em relação à análise dos crimes culposos. Porque, em tese, em regra, todos os crimes são dolosos, todos. A exceção vai ser se tivermos na lei uma previsão legal para a modalidade culposa, para aquele determinado crime. Se não estiver escrito na lei, não tiver a possibilidade de modalidade culposa,
nós não temos que falar em atuação do direito penal. Então nós não teremos crime, vai ser um fato atípico. Ah, mas professor, mas como é que fica se não tiver nada? Aí quem vai cuidar disso são outros ramos do direito. O direito civil, que vai pedir, a vítima vai pedir uma reparação, uma reparação de danos morais, algum dano de alguma coisa, mas o direito penal requer a previsão legal. Se não tiver a previsão na lei, escrita na lei, a modalidade culposa, determinado crime não vai existir, né, para o direito penal. Não vai, em determinada situação, né, não vai ocorrer o crime propriamente dito para o direito penal. Então precisa estar na lei, porque o parágrafo único deixa isso, salvo os casos expressos em lei. Esses salvo os casos expressos em lei são justamente para os crimes culposos. Então todos os crimes modalidade culposa tem que estar escrito na lei. Então tá lá, olhar o homicídio culposo, tá lá na lei. A lesão corporal culposa está na lei, tá bom? Então, dentre outros que vão estar previstos na lei a sua modalidade culposa. Crime de aborto, nós não temos modalidade culposa. Crime de dano, nós não temos modalidade culposa, tá bom? Então, esses vários crimes não têm a sua modalidade culposa. Para ser caracterizado o crime como culposo, tem que estar escrito na lei. Vai para mim na tela. Fase da realização da conduta. Na fase interna, representação mental do resultado, escolha dos meios, consideração dos resultados colaterais. Como falei para vocês, essa fase não tem punição, né? O cara está só pensando, está imaginando. Então, enquanto ele não vai externalizar, não vai colocar na prática, não tem como começar a ter punição. Então tá lá, a fase externa, aí sim, sem ela não há crime, não basta querer, é preciso executar. É a externalização de tudo que estava arquitetado mentalmente. Então vamos ao resultado. Conceito, na teoria naturalista, modificação no mundo exterior provocada pela conduta. Observação, a teoria jurídica ou normativa. Resultado é a lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico. Então, a gente vê aqui o resultado, né? O resultado em si é o que vai partir diretamente da conduta, né? Então, alguém fez alguma coisa e há uma modificação do estado inicial. Às vezes pode ter essa modificação, às vezes pode não ter. Porque nós vamos ver de crimes formais, crimes materiais, crimes de mera conduta, mas todos os crimes nós temos pelo menos um resultado, tá joia? Então esse resultado nada mais é do que a modificação no mundo exterior provocada pela conduta. Essa modificação ela pode ser perceptível, né, ou não, mas há uma alteração do estado inicial dos bens que nós estamos analisando, tá bom? Nós vamos partir agora, então, para o nexo causal. Acompanhe comigo aí na sua tela. Conceito: elo concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquela conduta deu ou não causa a este resultado. Observação, limites, nexo normativo. Não basta só o elo físico entre ação e resultado. Deve-se ter a presença do dolo ou da culpa para haver fato típico. No exemplo, o motorista dirigindo regularmente atropela e mata uma criança que havia se desgarrado de sua mãe e corrido para o meio da rua. O motorista deu causa ao resultado morte? Há nexo causal, mas ele responde? Aí nós temos aí, traz para mim, né? Nós vemos aqui no exemplo que eu trouxe para vocês a ausência dos dois elementos básicos que nós já tínhamos visto anteriormente, que é a ausência de dolo ou culpa. Se há uma situação em que você não enxerga dolo ou culpa por parte do autor, por parte do agente, nós não teremos crime. No exemplo citado aqui, está lá a criança ao lado da mãe, né? E ela se desgarra, o motorista dirigindo regularmente na sua mão, lá na sua via, e a criança se atira à frente do carro. Então você repare que a ação do motorista, tá bom? Nós temos um resultado, que é a morte da criança,
Só que esse nexo de causalidade o nexo de causalidade entre a ação do motorista e o resultado morte da criança, há esse nexo, porém nós não temos os dois elementos principais de análise da análise dos fatos, que é o quê? O dolo ou a culpa. Se nós não temos dolo ou não temos culpa por parte do autor, nós não teremos crime. Esse é um primeiro ponto que também é importante, né, na hora que você analisar as suas questões, analisar o contexto fático que vai estar ali envolto da sua questão de prova, você vai identificar. Se não tiver dolo ou culpa, você já vai excluir um fato atípico, não há crime. Tá bom? Vamos ver a partir de agora um negócio chamado superveniência causal. Acompanhe comigo aí na tela, né? Então, superveniência causal. Então, causa, concausa, ocasião, condição. Tudo aquilo que atua paralelamente à conduta, interferindo no processo causal. Então, nós temos aí duas espécies de causa. A primeira delas, chamadas dependentes, e a segunda chamada independentes. As dependentes originam-se da conduta, são consequência natural e esperada da conduta. Exemplo, uma conduta de atirar em alguém. Qual é o que você espera e qual o desdobramento normal, né? Então, a chamada causa dependente do resultado, o desdobramento normal. Uma perfuração do órgão vital, haverá uma hemorragia, parada cardíaca e uma morte. Tá bom? As independentes não fazem parte do desdobramento normal da conduta, produzem por si só o resultado, fenômenos inusitados e imprevisíveis. Elas se subdividem em causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes, que nós vamos ver agora. Então tá lá, chamadas causas absolutamente independentes. Não se originam da conduta e nem têm relação com ela. Espécies. A primeira, chamada pré-existente. Então, nesse caso, se você se deparar com ela, esse tipo aí na sua prova, você vai ver lá chamadas causas absolutamente independentes pré-existentes. Olha um exemplo que eu coloquei para vocês aí, ó. O genro atira na sogra. Cuidado, não faça isso, hein? Mas ela não morre pelo tiro, e sim porque sua vizinha, horas antes, havia-lhe preparado um coquetel venenoso para o lanche da tarde. Então, olha só, para a gente vai analisar aí, ó, ponto a ponto, o porquê que se deu, por que deu a morte da sogra lá do genro. Então, conduta do genro, ele deu tiro. Só que a causa, né, da morte dela foi por causa justamente do envenenamento. Então, tá lá, ó, envenenamento é a causa absolutamente independente, pré-existente, por si só produziu o resultado e não derivou da conduta. Então, traz para mim. Repara que aqui na pré-existente, ó, causas absolutamente independentes pré-existentes. Por que a gente chama de pré-existente? Eu tenho como ponto de referência o tiro dado pelo genro. Vamos colocar aqui, pegar esse exemplo. Eu tenho aquele momento, o tiro dado pelo genro. No caso citado, a vizinha tinha colocado veneno já antes desse momento do tiro, a sogra já tinha ingerido o veneno. Então o veneno estava fazendo efeito. E no meio deste caminho há um tiro. Só que a causa mortis dela não se deu por conta do tiro. Obviamente isso aí a gente vai descobrir quando? Depois quando tiver a perícia. Tem um laudo pericial que vai apontar a causa mortis. Então não foi o tiro propriamente dito, no exemplo citado. Foi o veneno tomado, dado, né, pela vizinha anteriormente. Tá bom? Então o tiro será, o veneno será a causa absolutamente independente pré-existente em relação ao tiro do genro. Tá bom? Vamos pegar aqui o próximo caso, as causas concomitantes. Acompanha aí comigo. No exato momento em que o genro está inoculando veneno letal na sogra, 2 assaltantes entram na residência e disparam contra a velhinha, matando-a na hora. Olha aí, repare, ó, conduta do genro, envenenamento. Disparo dos bandidos, causa absolutamente independente
porque por si só produziu o resultado e não derivou da conduta. Concomitante, porque é concomitante, aconteceu no mesmo tempo. Traz para mim? Então, ó, diferentemente do caso anterior, nas causas absolutamente independentes pré-existentes, na concomitante, se é concomitante é ao mesmo tempo. No exato momento que estava colocando o veneno, né, para matar a sogra, vêm os assaltantes e atiram na velhinha, tá bom? Então, e a próxima chamada superveniente. Então, são as causas absolutamente independentes supervenientes. Então, exemplo aí, ó. Após o genro ter envenenado a sogra, mas antes do veneno letal surtir efeito, um maníaco invade a casa e mata a velhinha à facada. Então, conduta do genro, envenenamento. Facada do maníaco, causa absolutamente independente, por si só produziu o resultado e não derivou da conduta, chamada superveniente, posterior à conduta. Então, aqui traz para mim, aqui eu estou analisando ali, ó, como foco, né, como referência a conduta do genro. Então, o genro inoculou, né, o veneno na sogra e posteriormente a isso vem o maníaco e desfere as facadas. Então, após este ato, nós tínhamos lá primeiro um fato anterior, depois igual e agora um fato posterior. Tá bom? Então, após esse ato, o maníaco vai e dá as facadas. Esse resultado, executado pelo maníaco com as suas facadas, ela é chamada causa absolutamente independente superveniente. Tá bom? Então, essa ação posterior, ela que por si só produz o resultado e ocasiona a morte da sogra do genro que a gente está analisando aí. Então vamos lá, ó. Causas absolutamente independentes. Consequência, anexo causal, como que o genro será responsabilizado? Ele tem que ser responsabilizado? Sim ou não? Nós vamos ver, né? Não anexo causal e o genro responde pelos atos até então praticados. Traz para mim. Então, ele vai ficar sem punição? Não, ele tinha uma intenção, ele agiu dolosamente, na maioria, em todos os casos aqui, ele queria produzir um resultado, mas só que em volta e meia ele era impedido de alguma forma. Ou lá naquele primeiro caso, porque a vizinha inoculou o veneno na sogra, ou depois que vieram os assaltantes e atiraram e acabaram matando, mas ele inoculou o veneno na sogra, ou depois ele inoculou o veneno na sogra, veio outro e deu as facadas, tá bom? Mas o resultado morte não foi ocasionado por conta do genro, da ação do genro. Porém, ele não pode ficar sem punição, porque ele fez a ação. Ele tentou alguma coisa. Opa, já fica a dica. Se ele tentou fazer alguma coisa, se ele tentava a morte, não foi ele que ocasionou, né? O resultado morte, a consumação não se deu pela ação dele, mas por uma circunstância alheia à sua vontade, obviamente ele vai ser responsabilizado apenas por tentativa de homicídio. Vamos ver aí agora as chamadas causas relativamente independentes. Então, a origem está na conduta. Espécies também iguais, as espécies são iguais às absolutamente independentes, só que essas são as relativamente independentes. Então, a primeira, pré-existente. Então, um exemplo, A golpeia B com uma faca, sendo que o ferimento fora de pequeno porte. Ocorre que B é hemofílico e morre em virtude do sangramento em excesso. Conduta, nós temos uma facada e o resultado, né, a causa relativamente independente pré-existente é a hemofilia, que já existia, né, antes da facada, né? Então, causa relativamente independente, o processo patológico teve início na conduta, mas por si só provocou o resultado, sendo que ela era pré-existente, a doença já existia antes da agressão. As concomitantes. Vamos ver aí as causas relativamente independentes concomitantes. Um exemplo, Tício atira em Mévio, que leva um enorme susto e morre, em virtude não do tiro, mas de um ataque cardíaco fulminante. Então, a conduta
dutício, né, do tiro, porém, ali a causa relativamente independente, que foi concomitante ao tiro, é o ataque cardíaco. Então tá lá, causa relativamente independente, teve início na conduta, mas por si só provocou o resultado. Concomitante, Tício atuou ao mesmo tempo do ataque cardíaco. Supervenientes. Um exemplo, a vítima de um atentado é levada ao hospital. No trajeto, a ambulância sofre um acidente. A vítima é projetada para fora do veículo e morre. Então a conduta foi um atentado. Houve um atentado, digamos, um atentado terrorista. E no meio do caminho, no meio do socorro, né, a ambulância sofre um acidente. Causa relativamente independente, o acidente teve origem na conduta, mas por si só provocou o resultado. E ela é superveniente, posterior ao resultado, ao atentado. Então como é que fica aí as consequências? Será que rompe o nexo causal? Então a resposta correta é não. Há nexo causal. Tirando uma delas, o resultado não acontece. Porém, nós temos uma exceção à regra, que são as causas supervenientes. Essa aplicação ela vai se dar às causas pré-existentes e concomitantes, tá ok? Então, nas pré-existentes e concomitantes, nós teremos. Mas para as supervenientes, ela é uma exceção, que está lá no artigo 13, parágrafo 1º. Então, o resultado de que depende a existência do crime, somente imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente, está lá no parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente, que é o que a gente está vendo, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O agente não responde pelo resultado, só pelos fatos anteriormente praticados. Exemplo, tentativa e lesão. Traz para mim o que significa isso aqui. Nas causas supervenientes, eu não posso ficar imaginando que se não tivesse ocasionado, não tivesse feito um atentado, né, ele não teria sido socorrido pela ambulância e a ambulância não teria sofrido um acidente. Não é dessa forma que a gente trabalha e que o nosso direito trabalha. Tá bom? O acidente é uma outra situação, é justamente a exceção à regra aqui. Então, se houve o atentado e a pessoa foi socorrida com vida e a causa mortis dela se deu por conta do acidente na ambulância, nós teremos anteriormente aqui, em tese, né, a tentativa de homicídio, tá bom? Depois, por conta do acidente da ambulância, é uma outra situação que não pode ser vinculada àquele autor inicialmente do atentado, tá bom? Então, o acidente na ambulância, ele fica fora, fica excluído, por ser justamente uma causa relativamente independente, superveniente, do artigo 13, parágrafo 1º. Considerações especiais acerca da superveniência causal, isso aí são desdobramentos e que já está pacificado, inclusive, no nosso ordenamento jurídico, na nossa jurisprudência, tá bom? Complicações cirúrgicas e infecção hospitalar. Traz para mim? Pessoal, todo mundo que vai passar por uma cirurgia, vai para o hospital, por melhor que o ambiente hospitalar seja, não estou falando do SUS, não. Estou falando daquele hospital mais top que você imaginar. Todos nós entendemos que é possível uma pessoa pegar ali uma infecção hospitalar. É uma decorrência normal, uma coisa normal que pode acontecer dentro de um ambiente hospitalar. Tá bom? Ou então ela passar por uma cirurgia, digamos que ela foi baleada, tomou aí 5 tiros. E durante a cirurgia ela não resistir. Isso é um desdobramento normal da situação que que foi envolvida, né, do elemento fático, né, do conjunto fático envolvido naquele instante que está sendo analisado, para ver o que? As condutas anteriores, o que levou aquela pessoa, qual foi a causa mortis daquela pessoa. O que é normal de dentro de um desdobramento, ele não vai desvincular, né, não vai ser tirado, não vai colocar como uma causa para excluir o dolo do agente.
para um determinado tipo penal e ele vai responder como crime consumado por aquilo que ele tentou inicialmente. Então, se alguém desfere tiros numa pessoa, essa pessoa vai para um hospital, nesse hospital ela está lá, passa por uma cirurgia, morre durante a cirurgia, o agente vai responder pelo homicídio consumado. Se durante esse procedimento a pessoa está lá, passou pela cirurgia, está tudo bem, está aguardando agora, está lá na UTI, no CTI do hospital, aguardando para tentar se recuperar, e ela pega uma infecção hospitalar e morre, o autor desses disparos também vai responder por homicídio. Tá bom? Não é por conta dessa infecção ou por complicações cirúrgicas que ele vai sair do homicídio consumado e ficar apenas como tentativa. Tá joia? Acompanhe comigo aí na tela. Então tá lá, choque anestésico, consequente parada cardíaca durante cirurgia que submeteu a vítima devido a lesões provocadas pelo agente. Pneumonia em virtude de internação e decorrência de lesões sofridas. Jurisprudência entende que todas são causas dependentes. O autor responde pelo resultado final. Então, dificuldades enfrentadas pela teoria da equivalência dos antecedentes. Então, a primeira, chamada dupla causalidade alternativa. Duas ou mais causas concorrem para o resultado, sendo cada uma suficiente para a sua produção. Exemplo, A e B, sem que um saiba do outro, importante sabermos disso, ministram veneno a C, com vontade de matá-lo. Cada uma das doses é suficiente para provocar o resultado morte. Aplicar a eliminação hipotética? Nenhuma pode ser considerada causa. Suprimindo qualquer uma, o resultado persiste. Quem é o causador do resultado? Aí nós temos a chamada autoria incerta. Se provarmos de quem foi a dose letal, o causador é aquele cuja dose realmente provocou o resultado. Se não provarmos de quem foi a dose letal, vai aplicar-se o indúbio pro réu. Ninguém é responsabilizado pelo resultado. Ambos vão responder por tentativa. Traz para mim. Aqui é o seguinte, né? Duas pessoas que não se conhecem, ou pelo menos não têm o mesmo liame subjetivo, eles não têm a mesma vontade, eles não estão ligados pela mesma vontade de querer matar uma outra pessoa, mas por uma coincidência dessas da vida, né? E principalmente porque está aqui nos nossos bancos escolares, né? Nós aprendemos isso para sabermos como é que vai aplicar realmente. Então, dois vão e acabam colocando veneno, dando veneno para a sua vítima, mas sem que ela saiba, sem que eles saibam entre si. Só que não consegue, nós temos dois casos. O primeiro, ou vai provar qual foi a substância que ocasionou a morte, ou a perícia não vai conseguir determinar o que deu a causa-morte. Aí é simples. Se consegue provar qual foi a substância que deu a causa-morte, nós teremos, aí sim, essa pessoa será acusada como vai fazer o homicídio consumado, tá bom? Enquanto a outra fica na tentativa. Se nós não conseguirmos provar qual foi a substância que deu a causa-morte, como é que eu vou acusar um autor, alguém como autor de um crime consumado, se eu não tenho a certeza absoluta? E aí, infelizmente, não tem jeito. Vai ficar o quê? Ambos vão ficar presos, vão responder apenas por tentativa de homicídio, no exemplo que a gente deu aqui. Porque aí vamos aplicar o princípio do indúbio pro réu. Tá bom? Acompanhe comigo aí na próxima tela. Dupla causalidade com doses insuficientes. Mesmo exemplo citado anteriormente, né? Mas as doses isoladamente consideradas não são aptas a causar o resultado morte. Somente somadas produzirão o efeito esperado. Então, aplica-se a eliminação hipotética. Eliminando qualquer uma, o resultado desaparece. Ambas, portanto, são causa. Quem responde pelo resultado? E aí vem a grande questão, né? E aí você pode até estar se perguntando, poxa, anteriormente, se eu não consigo identificar, eu vou aplicar o princípio do indúbio pro réu e vou ficar, o autor, né, os autores vão ficar apenas na tentativa. Mas olha, repare que aqui ambas são causa.
ok? Então, se ambos são causa, ambos vão responder. Isso é estranho se comparado ao primeiro caso, onde cada um deu veneno bastante. Então, para matar, mas responderão por crime tentado. Isso no caso anterior, né? Então, nesse caso aqui, já que ambos são causa, um precisa do outro, ambos vão responder por homicídio. Vamos então ao próximo elemento, né? E o último elemento do fato típico, tipicidade. Então, tipicidade, conceito, correspondência do fato praticado pelo agente com a moldura abstratamente descrita na lei penal. Então, a decorrência do princípio da legalidade, não há crime nem pena sem prévia previsão legal. Então, nós temos aí a subdivisão de tipicidade formal e tipicidade conglobante. Traz para mim. Então, a tipicidade formal, ela está diretamente ligada à previsão legal, né, do tipo penal na lei. É aquilo que está na lei. Só vai ser punido, né, bem diretamente ligado ali ao conceito formal de crime, fazendo um paralelo. Então, as condutas, elas só podem ser punidas se tivermos previsão na lei. Se não tiver previsão na lei, não pode ser punido. Só que não basta apenas estar previsto na lei. Nós temos também a chamada tipicidade conglobante. O que é essa tipicidade conglobante? Se a lei autorizar a um determinado autor, né, a uma determinada pessoa, a fazer uma conduta em tese proibida, ela também vai ser excluída, nós não teremos tipicidade. Se nós não temos tipicidade, nós não teremos o fato típico. Se nós não temos o fato típico, nós não teremos crime. Tá bom? É uma volta comum, normal. Se eu excluir um desses itens, um desses pontos, eu vou excluir o fato típico, e se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Porque crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Tá joia? Então, um exemplo aqui da tipicidade conglobante, nós pegamos aí o carrasco, por exemplo, que pode ser lá em caso de guerra, de matar uma pessoa se foi condenada à pena de morte, que é a exceção à regra do nosso país, de ter pena de morte. Então, o cara que vai executar aquela pessoa, chamada ali de carrasco, ele tem a autorização legal para cometer, em tese, um homicídio, tá bom? Então, há previsão formal, há previsão legal, só que ele, porque a própria lei o autoriza a fazer isso, não vai ter a tipicidade conglobante. Se ele não tem a tipicidade conglobante, ele não tem a tipicidade do fato típico, nós não teremos fato típico, nós não teremos crime. Um outro exemplo, o oficial de justiça, que está lá no desempenho das suas funções, ele vai estar ali, ele pode chegar à casa de uma pessoa com uma ordem judicial e sequestrar bens, levar os bens da casa de uma pessoa, tá bom? Então, ele tem essa autorização, porque a própria lei o autoriza a fazer isso. Em situações normais, ele não pode chegar na casa de ninguém e arrancar as coisas de lá de dentro. Mas naquele momento que ele está executando o seu trabalho amparado pela lei, ele pode tirar esses bens e aí ele não vai ter também a chamada tipicidade conglobante. Tá bom? Encerramos aqui a nossa aula e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.